em Candeias, na Bahia. Durante o período de quarentena voluntária, os cultos serão transmitidos online neste canal, às quartas, às 19 horas e aos domingos, às 9 horas da manhã e às 18. Inscreva-se, ative o sininho de notificação e compartilhe, para que outras famílias também sejam abençoadas. Aguarde! Em breve começaremos nossa transmissão. Fique atento aos cuidados e proteja-se do coronavírus. Lave bem as mãos com água e sabão, caso não disponha de álcool gel. Após tocar em superfície de higiene duvidosa, não toque nos olhos, boca ou nariz. Procure primeiro lavar as mãos. Use máscaras, caso sinta alguns destes sintomas: tosse seca, dor de garganta, febre e dificuldade ao respirar, e procure imediatamente uma unidade de saúde. E o mais importante, cuide de você, cuide de sua família e de sua comunidade. Segunda Igreja Batista em Candeias, na Bahia, multiplicando o amor, a edificação e o cuidado. Olá! Este é o canal da Segunda Igreja Batista em Candeias, na Bahia. Olá! Este é o canal da Segunda Igreja Batista em Candeias, na Bahia. Durante o período de quarentena voluntária, os cultos serão transmitidos online neste canal, às quartas, às 19 horas e aos domingos, às 9 horas da manhã e às 18. Inscreva-se, ative o sininho de notificação e compartilhe, para que outras famílias também sejam abençoadas. Aguarde! Em breve começaremos nossa transmissão. Fique atento aos cuidados e proteja-se do coronavírus. Lave bem as mãos com água e sabão, caso não disponha de álcool gel. Após tocar em superfície de higiene duvidosa, não toque nos olhos, boca ou nariz. Procure primeiro lavar as mãos. Use máscaras, caso sinta alguns destes sintomas: tosse seca, dor de garganta, febre e dificuldade ao respirar, e procure imediatamente uma unidade de saúde. E o mais importante, cuide de você, cuide de sua família e de sua comunidade. Segunda Igreja Batista em Candeias, na Bahia, multiplicando o amor, a edificação e o cuidado. Parte do Senhor Jesus, nós agradecemos a Deus por mais um dia, pela graça do amanhecer. Que bom que o Senhor tem nos sustentado dia após dia. Que bom saber também que você está do outro lado, que está acompanhando a gente, né, nessas lives de domingo pela manhã, na nossa escola bíblica. E aí a gente quer incentivar você a não apenas participar, mas também mandar o link para que outras pessoas possam também participar desse momento especial de reflexão, de entendimento, de crescimento. Nós estamos no mês da família e temos trabalhado uma temática que é muito cara, né? Que é a família, meu lar, um ambiente de graça. E hoje nós iremos trabalhar uma temática que eu julgo ser muito, mas de fundamental importância para a saúde da família, para a saúde das relações. A nossa temática de hoje é comunicação não violenta. Então, pega seu papel, sua caneta, sua Bíblia, compartilhe o link com outras pessoas, para que a gente possa participar desse momento de interação, de escola bíblica, esse momento de crescimento. A gente vai orar agora e depois a gente vai cantar uma canção e aí a gente entra nesse tema, tá bom? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos, ó Deus, pela graça de termos deitado e acordado, porque o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que está conectada conosco nesta manhã, cada lar que está conectado conosco.
A nossa oração, Senhor, é que a tua bênção chegue a cada casa, é que o teu Espírito fale a cada pessoa, a cada vida que está nos ouvindo, nos assistindo, aquelas que posteriormente irão acessar esse vídeo. Pai, que o teu Espírito fale aos nossos corações de maneira muito especial. Colocamos a nossa vida em tuas mãos, colocamos este momento em tuas mãos e suplicamos, fica conosco. Permanece conosco em nome de Jesus. Amém. E hoje nós temos, a gente pode chamar de bancada, que está composta pelo nosso irmão Alex, que é o nosso psicólogo, a nossa psicóloga Cleonaide, não é? E por mim, o pastor Daniel dos Santos. Se você não nos conhece, é a sua primeira vez, muito obrigado por estar conosco. E a gente vai cantar agora uma canção e depois a gente parte para o nosso tema, que é muito importante, muito especial para nós. Tu és soberano, Senhor. Cantemos com alegria, dizendo que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. Rei dos reis, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Opa! O nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus que, apesar de toda a glória que tem, apesar de todo o poder, de toda a grandeza, Ele se importa comigo e com você. Ele se importa com a minha casa e com a tua casa. Ele se importa com a nossa vida. E Ele está conosco todos os dias. Como vocês já sabem, a nossa escola bíblica, ela tem uma dinâmica, né? Uma dinâmica pronta, que é os expositores fazem as exposições, e aí cada um tem 15 minutos para isso, e depois aí você entra com as perguntas, você entra interagindo conosco. O nosso canal oficial
de WhatsApp já está aberto, se não está, vai abrir, não é, para que você possa mandar as suas perguntas via WhatsApp. Você também pode mandar as suas perguntas pelo nosso canal no YouTube, você acessa aí o link dos comentários, a parte aí dos comentários, você manda a sua pergunta, você que não faz parte da nossa comunidade de fé, ou que faz parte, mas está com dificuldade aí com o WhatsApp, você pode acessar o canal do YouTube e também mandar as suas perguntas via canal. E aí a gente faz aquela interação. Nesse primeiro momento, nós pedimos que você pegue o seu papel, a sua caneta, a sua Bíblia, e aí a gente começa a interação e você vai anotando a partir das exposições, você vai fazendo as anotações e depois a gente interage. Tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe. Agora eu quero passar a palavra para o Alex, né, que vai começar a nossa exposição sobre essa temática que é a comunicação não violenta. Bom dia a todos e a todas. Espero que estejam todos bem, né? É um prazer estarmos aqui compartilhando um pouco daquilo que sabemos e trocarmos experiências contigo. Hoje nós iremos trabalhar, como o pastor falou anteriormente, comunicação não violenta, né? E diante do cenário que nós temos vivenciado, né, devido à Covid-19, muitas coisas mudaram. Há o sentimento de desesperança, um pouco de incerteza sobre como as coisas ficarão, até onde iremos ficar em isolamento. Há o aumento de contato, né, com aqueles que fazem parte da nossa família. Há um grande fenômeno acontecendo, atípico, que é o hashtag Fique em Casa. Eu acredito que vocês já ouviram falar, né, a seguinte frase: quer conhecer alguém, conviva com ele, né? Não tem como usar máscaras dentro de um lar. Isso é, não há como esconder quem realmente somos na convivência com o esposo, a esposa, os filhos, né? Aqueles que fazem parte, que convivem conosco, numa mesma casa, numa mesma residência. Então, com a pandemia, alguns fatores mudaram, como, por exemplo, a rotina de trabalho, né? Muitos tiveram a sua rotina reduzida, né? Aqueles que trabalhavam 30 ou 40 horas por semana passaram a trabalhar 20, outros foram acometidos pelo desemprego. Há a questão da escola dos filhos, né? Que houve uma completa mudança, onde os filhos têm aprendido ou tentado aprender através da convivência familiar, através do ensino a partir dos pais e não dos professores, ou tem dividido nessa responsabilidade aí. Parte das atividades tem sido feita por professores, né, conduzida, e a outra parte pelos pais ou responsáveis. Há também a questão da rotina acadêmica, a questão das faculdades, né? Onde aqueles que, por exemplo, tinham a carga horária de trabalho, depois iam à noite para a faculdade, então tiveram também essa redução, ou seja, estão acompanhando suas aulas online. Tudo isso gera um estresse e gera para aqueles que não tinham hábito, apesar de estar dentro de um mesmo núcleo familiar, da convivência, né? Então, para aqueles que já tinham isso como valor, está super bem, né? É algo significante, mas mesmo assim gera um estresse. E para aqueles que não tinham isso como valor, o calor, a proximidade, o estar presente no lar, gera uma dificuldade maior ainda. E hoje eu quero trazer, primeiramente, a definição de comunicação, né? Não há como falar de comunicação não violenta sem definir alguns conceitos. Comunicação é uma palavra derivada do termo latino communicare, que significa partilhar, participar algo a alguém, tornar algo comum. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui, né, nessa EBD, é partilhar um conhecimento, tornar esse conhecimento comum e possibilitar, assim, que vocês a pratiquem. É justamente nesse ponto que ocorre a problemática, né? A forma como eu me comunico ou como eu interpreto aquilo que o outro falou é que possibilita aí um grande problema ou não, ou a resolução de algo.
Quando somos julgados ou criticados, naturalmente os mecanismos de defesa entram em ação. Ou seja, eu preciso decidir se eu recuo ou se eu ataco. Porém, quando há uma escuta profunda, eu dou espaço para que floresça o respeito, a atenção e a empatia. Vocês já pararam para avaliar ou pensar se a maneira como você se comunica é de forma violenta? Então, embora possamos não considerar esse fato, ou seja, se a maneira como eu falo é violenta ou não, nossas palavras não raro induzem a mágoa e a dor. Isso seja para o outro ou para mim mesmo, né? Se nós formos avaliar, às vezes podemos usar o deboche, o sarcasmo, o menosprezo ou a ironia. Mesmo aqueles que levantam a bandeira da verdade, né, eles devem proferi-la com respeito e amor. Há uma frase que eu gosto muito que diz: as palavras doem mais que um tapa. O tapa machuca o rosto, mas as palavras machucam o coração. Numa discussão de casal bem calorosa, cotidianamente a tendência é vomitar tudo aquilo que nos incomoda e machuca, sem querer dar ouvidos ao outro. O que importa naquele momento, né, é mostrar que o outro está errado e eu estou certo. Quando o que, na verdade, queríamos dizer é: eu te amo, não gosto como você me trata, mas infelizmente, né, o que temos visto cotidianamente é que a tendência é contrária, né? É agirmos, comunicarmos de forma violenta. É de nossa natureza dar e receber de forma compassiva, ou seja, com compaixão. O que acontece, então, que nos desliga, né, dessa natureza compassiva, levando-nos a nos comportarmos de maneira violenta e baseada na exploração de outras pessoas. Esse é um dos questionamentos que Rosenberg, o autor do livro que estamos trabalhando, Comunicação Não Violenta, ele incita, né, no primeiro capítulo. Se nós pararmos para pensarmos, avaliarmos, analisarmos o exemplo das crianças, como elas são verdadeiras, né? Mesmo aquelas que têm uma intrigazinha, uma briga ali com o colega, então nós podemos notar que depois de alguns minutos, né, todos estão ali bem, né? Então, o que é que nos leva a perder essa essência, né, tão natural do ser humano? A comunicação não violenta se baseia em habilidade de linguagem e comunicação que fortalecem a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em condições adversas, ou seja, contrárias àquilo que nós esperamos. E eu acho que não há como falar de comunicação não violenta sem falar de empatia, né? Que é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Para Carl Rogers, um grande psicólogo, ser empático é ver o mundo através dos olhos do outro e não ver nosso mundo refletido nos olhos dele. Ou seja, aqui há algo de bastante importante para destacarmos. Isso não quer dizer que eu não devo só fazer o que eu faria, né, no lugar do outro, mas sim agir considerando a visão do outro sobre a vida. E aí a gente lembra de uma frase, né, que a gente aplica ao nosso comportamento, principalmente os cristãos, que é: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Então, não é o que eu faria se estivesse no lugar de Cleonaide ou de Daniel, mas o que eu faria, né, considerando a visão de mundo que Cleonaide tem, considerando as experiências que ela tem. No nível mais profundo, a comunicação não violenta é um lembrete permanente para mantermos nossa atenção concentrada lá onde é mais provável acharmos o que procuramos. E traz benefícios para mim pessoalmente, interpessoal, ou seja, nas relações com a família, com os outros, e sistêmica, né? Seja no seu emprego, seja na sua faculdade, onde quer que você conviva. Eu irei começar a trabalhar uma das primeiras temáticas aqui, né, dessa abordagem, que é observar sem avaliar.
Esse é o primeiro componente da comunicação não violenta. E ela implica em eu separar a observação da avaliação. A primeiro ponto, assim, ao ouvir, parece um pouco complicado, né? Mas vamos desmistificar um pouco isso. Precisamos observar claramente, sem acrescentar nenhuma avaliação ou julgamento pessoal. É uma das características de crescimento e inteligência pessoal. Por exemplo, na atuação do psicólogo, né, isso é bastante comum, que nós chamamos de escuta ativa. Ou seja, ao ouvir um paciente, eu devo me esvaziar das minhas concepções, dos meus julgamentos, de tudo aquilo que não permita que eu escute claramente o que é que ele quer trazer, a mensagem que ele quer transmitir para mim. E outro fator importante é a visão de mundo. Eu preciso ter bem claro de que a minha concepção para determinada situação é diferente daquele que eu escuto. Quando combinamos a observação com a avaliação, nós estamos diminuindo a probabilidade de que o outro ouça a mensagem que desejamos lhe transmitir. Em vez disso, é provável que ele a escute com crítica e, assim, resista àquilo que dizemos. Eu irei trazer aqui alguns exemplos, um comparativo de situações em que estamos avaliando e situações em que estamos observando. Por exemplo, quando eu afirmo, você raramente cozinha meu prato favorito, eu estou fazendo uma avaliação. Ao invés disso, eu poderia falar, faz 1 ano que você preparou o meu prato favorito. Deu para perceber? Vou trazer mais um exemplo. Quando eu digo, você nunca lembra a data do nosso aniversário de casamento, eu estou fazendo uma avaliação. Mas quando eu afirmo, nos últimos anos, eu tive que lembrar a data do nosso aniversário de casamento. Então, essa é a diferença de avaliação e observação. O cerne nessa etapa é observar o que o outro está dizendo ou fazendo que seja enriquecedor ou não para mim e tornar claro aquilo que eu gostei ou não em determinada situação. A segunda etapa da comunicação não violenta é identificar e expressar sentimentos. Vocês já pararam para observar como o nosso repertório de palavras para rotular os outros costuma ser maior do que o nosso vocabulário para descrever nossas emoções? É preciso haver estímulo no âmbito familiar, para que cada membro tenha liberdade de expressar suas emoções. Um exemplo que costumávamos ouvir muito no passado era, você é homem, né? Não chore. Então, havia ali um bloqueio das emoções, ou seja, o menino ele não poderia mostrar sua fragilidade, né, ao chorar. Então, ele era induzido a não chorar. Rosenberg ele cita o exemplo de uma mulher que participou de um de seus seminários sobre comunicação não violenta e que, na fala dela, ela dizia o seguinte, não me interprete mal, sou casada com um homem maravilhoso, mas nunca sei o que ele está sentindo. Sinto como se estivesse casada com uma parede. Essa afirmação dificilmente iria despertar no esposo, né, a empatia, ou seja, o desejo de mudar, de se colocar no lugar dela. Ao invés disso, iria afastá-lo, né? Iria deixar esse convite dela a se unir a ele, né, sobre a mesa. Ou seja, haveria grande dificuldade, ele iria atuar como mecanismo de defesa, né, iria recuar diante daquela situação ou atacar. O ponto crucial nessa etapa é identificar como eu me sinto ao observar determinada ação. Ou seja, ao escutar aquilo, eu me sinto magoado, ameaçado, eu me sinto alegre, então é preciso tornar isso claro. Algo que a gente precisa também saber é distinguir o que sinto do que penso que sou. Ou seja, nessa primeira frase, sinto que sou um péssimo pai, né? Isso é o que eu penso que sou. Mas, ao falar dos meus sentimentos, eu poderia melhor descrevê-los da seguinte forma. Estou me sentindo desapontado comigo mesmo como pai.
Um outro fator que precisamos distinguir é o que sinto do que acho como o outro se comporta a meu respeito. Ou seja, eu poderia citar o seguinte: sinto-me insignificante para o meu marido, pois ele não concorda com o que eu falo. Ou seja, eu estou aferindo algo, né, de como o outro se comporta ao meu respeito. Ao invés disso, eu poderia demonstrar os meus sentimentos da seguinte forma: sinto-me triste a cada vez que meu marido não concorda com o que falo. Deu para perceber a diferença? Ao expressar nossos sentimentos, seria muito útil se utilizássemos palavras que se referem a emoções específicas. Ou seja, se dissermos, sinto-me bem a esse respeito. O bem é uma palavra bem genérica. Ao invés disso, eu preciso tornar claro, utilizando alegre, aliviado, excitado, eufórico. É preciso tornar claro ao ouvinte como estamos nos sentindo. Eu quero começar a minha fala, nesse momento, citando Fernando Pessoa. Ele diz o seguinte: falar é ter demasiada consideração pelo outro. Então, há uma sensação de que a fala, né, é apenas um conjunto de palavras, né, que se unem para dizer algo. Mas, na verdade, falar não é só emitir som, né? Falar é uma arte que precisa ser aprendida. Se comunicar é uma arte que também precisa ser aprendida por toda a vida. Então, desse modo, hoje eu vou conversar sobre 2 assuntos. Um é assumindo responsabilidade pelos seus sentimentos. E o segundo, formular pedidos claros e viáveis. Então, nós sabemos que para que a comunicação ela se efetive, você não apenas precisa dizer o que você deseja, mas você precisa trabalhar para tocar o coração das pessoas, para que ela tenha condição de entender não só as palavras, mas o que te leva a fazer determinadas solicitações, o que está por trás daquilo que é expresso. Eu tenho dito nos encontros de EBD anterior que tudo aquilo que é importante para você é sua responsabilidade. Tudo aquilo que diz respeito à sua vida é sua responsabilidade. Então, todas as pessoas que estão à nossa volta, elas podem entrar como coparticipante disso. Mas a pessoa principal para cuidar das emoções é quem sente. Desse modo, eu imagino que uma das coisas que foi construído na nossa cabeça, né, é que se alguém gosta de mim, ela sabe o que eu desejo. Se alguém convive comigo dentro de casa, ela sabe o que ela precisa fazer para me agradar. E isso não é uma realidade. Hollywood criou, então, filmes onde 2 pessoas elas se amam, e elas são tão conectadas uma com a outra que, no final, foi feliz para sempre. E, na realidade, isso não é o que acontece no dia a dia. Estar dentro da família é preciso, cada vez mais, intensificar a capacidade de se comunicar. Cada vez mais, aproximar-se do outro para se fazer entendido. Então, assim, não importa quão sincero nós somos, agregado à sinceridade, precisa estar a educação, precisa estar os bons modos no trato e entender que todo mundo que está à nossa volta, essa pessoa não apareceu com a única finalidade de suprir todas as suas necessidades ou todas as minhas necessidades, porque ninguém está na vida para me completar no sentido de plenitude. Desse modo, eu me lembro daquele desenho animado que, quando criança, todos nós assistimos, que é aquela coisa de Aladim, né? Que uma pessoa, do nada, ela vai andando e, de repente, ela acha aquela lâmpada, ela esfrega e sai Aladim lá. E você aí, ele vai dizer, faça 3 pedidos. E, de repente, tudo aquilo que você pede é atendido.
Observe que Aladim só permite 3 pedidos, não é? Agora, algumas pessoas, elas permanecem na vida como se ela tivesse o direito de ter do outro tudo aquilo que ela quer, na hora que ela quer, do modo que ela quer, e o outro não vive apenas para lhe prestar serviço. Essa outra pessoa, ela tem sentimento, ela tem uma história, ela tem uma cultura, ela veio de uma família onde ela tem um modelo de família. Então, quando nós discutimos o âmbito da comunicação, nós não vamos falar apenas do que você fala, mas de tudo que lhe constituiu em termos de quem você foi, quem você é dentro dessa história. Desse modo, eu também me lembro de algumas coisas que são ditas na infância, né? Olha, um dia você vai casar, você vai encontrar um marido maravilhoso que vai te amar e que você vai ter filhos bonitos, filhos maravilhosos. É como se, de algum modo, fosse aparecer alguém que fosse nos salvar. E, na realidade, não é assim. Aí eu lhe pergunto, como é que você lida com frustração? Como é que você lida quando aquilo que você gosta, como aquilo que você gostaria de ter do outro, você não tem? Como é que você se comporta? Isso aí vai determinar o modo como você vai reagir dentro da família. Aí, eu imagino que Deus foi assim muito bom, porque Ele não nos deu apenas uma forma de relacionamento. Nós possuímos, historicamente falando, pais, irmãos, primos, tios, pessoas amigas. Por que nós temos uma rede de contatos? Para que aquela necessidade que você tem possa ser satisfeita por você e haja também outros vínculos que possam entrar na sua vida como coparticipante, né, de um processo também emocional, psíquico e de necessidades específicas. Aí alguém diz assim, mas Cleonádia, eu não tenho amigos e eu também não tenho muito diálogo com a minha família. Então, se não há relacionamentos afetivos, outros, e se não há também um envolvimento maior com as pessoas, isso vai dar para você uma situação difícil, tanto para quem você impõe uma expectativa muito grande em cima daquela pessoa, como também para você, porque você não vai ter uma necessidade atendida. Então, assim, eu vou ceder para você um exemplo meu. Cleonaide gosta, se alguém marca uma reunião com ela, 15 horas, eu vou estar naquele lugar 2 horas. 14 horas eu estou lá. Então, esse é um perfil que Cleonaide tem. Isso não significa que todos que vão estar à sua volta vai aderir ao mesmo princípio. Então, quando alguém me convoca para uma reunião, eu pergunto, vai mesmo começar nesse horário? Ou você está dando um horário para começar um outro? Porque eu tenho um perfil de me manter no horário. Aí vem o pedido, né? Se houver alguma alteração, você poderia ligar para mim, comunicando que vai haver uma alteração no horário? Então, eu estou dizendo como eu sou, eu estou fazendo uma solicitação mais específica, dizendo como eu gostaria de ser tratada. Aí, alguém diz para mim, mas se mesmo você, expressando seu sentimento, eu me sinto triste quando eu vou para um local e eu penso que a pessoa não considerou quem está ali. Quando você marca um horário e você faz um outro horário. Aí eu fui, a partir de dizer meu sentimento, eu fiz uma solicitação. Então, todas as vezes que houver uma alteração, me telefone antes. Bem, eu falei como eu me sinto, eu fiz um pedido específico, e se esta pessoa ainda assim não respeitar, bem, se essa é uma necessidade minha, eu preciso dar conta dela. Então, se há uma possibilidade contínua desta pessoa manter os atrasos nos encontros, ou eu vou trazer um livro para ficar lendo durante esse período, ou eu vou selecionar alguns vídeos que eu possa assistir,
ou eu vou preparar um plano de aula durante esse período, de modo que quando a reunião começar, eu esteja bem. Então, assim, eu não posso atribuir, entregar para outra pessoa o poder de me manter em controle emocional. Então, tudo aquilo que afeta você, você precisa dar um jeito. As pessoas têm falado muito sobre a coisa do Zap. Eu mando mensagem, a pessoa visualiza e não me dá retorno. Então, essa pessoa é egoísta, essa pessoa só pensa nela, ou então essa pessoa não gosta mais de mim. Aí, a pessoa cria um discurso interno e começa a reagir a partir do discurso que ficou na cabeça. Volta e meia, eu pergunto para a pessoa, era muito importante aquilo que você ia falar? Era. E por que você não ligou? Por que você não fez um telefonema para que aquilo de que você precisava pudesse ser atendido? Então, assim, o discurso mental, ele vai ocorrer, mas isso precisa ser trabalhado dentro de você, para que as angústias que você cria na mente, que pode ser verdade ou não, você dê uma coordenada nisso para que o outro não controle quem você, de fato, é ou como você deve proceder. Eu quero até citar para você uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Ela diz o seguinte: quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. E o que significa julgar as pessoas? É você criar esse discurso mental que você nem checou com a outra pessoa. E ainda que você cheque e aquilo que aquela pessoa está fazendo tem um intuito de te afetar, ainda assim você tem a decisão de fazer algo em relação àquilo que te afeta. Mas o outro, ele não pode ser responsável pelas suas emoções. É você que é responsável pela sua própria situação interna. Aí o filósofo Sêneca, ele diz o seguinte, que uma das coisas que causa muita dor no ser humano é que ele cria uma expectativa e depois ele se frustra com essa expectativa criada. Então, quanto menor é a expectativa em relação a outra pessoa, maior será a sua vida de equilíbrio aqui na Terra. Então, tudo aquilo que te afeta é sua responsabilidade. Aí eu ouço mães que falam assim, né? Eu saio de casa e passo orientação. É preciso limpar isso, fazer aquilo. Quando a pessoa volta, encontra pior do que quando saiu. Aí, na hora que você chega, você tem duas opções. Uma é já entrar batendo, porque mandou fazer. Dentro dessa mesma perspectiva de sair batendo, você pode também escolher agredir essa pessoa de forma de ser violenta com as palavras. Você é egoísta, você é uma pessoa lenta, você é isso, você é aquilo. Aí, veja, quando você chega em casa, você tinha um problema. Mas quando você fala, você agora encontrou dois problemas para resolver. Então, aprender o modo de se colocar. Então, isso aqui foi dada a orientação que você deveria fazer. No ato que você não fez, você prejudicou o coletivo. Veja a conversa com o filho. No momento que você não fez, você prejudicou o coletivo, porque você habita numa casa. Aqui não é um hotel. Aqui é uma casa onde todo mundo tem que ter uma parte de contribuição. Então, é exatamente nesse momento que você vai fazer o que precisa ser feito. Então, você não gera palavras que você precisa depois pedir perdão. Então, haja dentro do conselho, né, da Madre Teresa de Calcutá. Gaste mais tempo amando do que julgando. Então, vamos continuar no nosso processo de aprender a se comunicar. Que tema muito especial. Eu não sei se vocês observaram, a comunicação não violenta, ela tem 4 pilares. O irmão Alex abordou 2 e Cléo abordou 2. O primeiro pilar da comunicação não violenta é a observação sem julgamento. É você desenvolver a capacidade de observar, mas não julgar. A segunda é o sentimento. Ora, quando eu observo, então, aquela observação vai gerar sentimento.
E eu preciso estar atento aos sentimentos que estão sendo gerados a partir da observação. Terceiro, a questão do que Cléo falou, a necessidade. Então, quando eu observo, quando eu percebo o sentimento, aí eu preciso fazer perguntas. Qual é a necessidade que não está sendo suprida, que está gerando esse sentimento? E a partir da identificação da necessidade, aí vem o pedido. O pedido veio para suprir a necessidade. Então, a comunicação não violenta está baseada nesses 4 pilares: observação, sentimento, necessidade e pedido. E aí o autor, o Marshall Rosenberg, que é o autor do livro Comunicação Não Violenta, ele traz para a discussão 2 figuras, 2 animais, para ilustrar essa consciência que opera dentro de todos nós, que é a girafa e é o chacal, ou hiena, como a gente conhece. A girafa, ele vai dizer que representa aquela consciência, a questão de ser empático, comunicação violenta. Por quê? Porque a hiena tem a característica da hiena é do ataque. Não é? Ela vê a presa, então ela vai... A girafa está de cima olhando, né? Observando tudo. É a linguagem da observação. A da hiena é a linguagem do ataque. Não é? Aí, eu gostaria de pensar com vocês a partir de como essa questão se processa nas relações. Eu gostaria de ser muito prático aqui, e aí eu quero citar 2 textos. O primeiro deles é o que está em Mateus, no capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. O texto diz assim: se os olhos são como a luz para o corpo, quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Se, porém, seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, quão será terrível essa escuridão? Observe que Jesus está indicando aqui, Jesus está nos ensinando, tudo começa pela observação. Então, se a minha maneira de observar é empática, se a minha maneira de observar as situações, tanto as situações que acontecem externamente, que acontecem com as pessoas, que acontecem no ambiente, como as que acontecem dentro de mim, se a minha forma de olhar é uma forma boa, se os meus olhos são bons, aí eu vou ter uma forma de me comunicar, que certamente será sem violência. Se a minha forma de se comunicar, se os meus olhos forem maus, então a minha forma de se comunicar também será mal, será violenta, será de julgamento, será de sentenciar. Vocês já observaram que quem observa não julga? Quem observa apenas observa. Vai observar os detalhes, vai observar tudo. O julgamento não vem primeiro. Já perceberam que tem pessoas que sentenciam logo? Enxergam e sentenciam. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Esse exemplo foi trazido pela psicóloga Lúcia Nabão. Ela é mediadora de conflitos e facilitadora de processos de comunicação não violenta. Depois eu volto para o segundo texto. Ela diz assim: o chacal simboliza uma consciência, uma linguagem interna ou externa, um comportamento violento de ataque ou defesa e às vezes de fuga e não responsabilização. Como é que essa consciência opera? Muitas vezes rotulando, julgando, condenando, diagnosticando, sem uma investigação aprofundada do que está acontecendo. Por exemplo, o colega termina de almoçar e vai e deita na rede por 20 minutos. A mentalidade de chacal olha para aquele colega que está deitado na rede após o almoço e diz: mas que cara folgado. Essa mentalidade violenta não procura checar nada. Simplesmente julga, simplesmente observa, julga e rotula. E é geralmente isso que acontece nas famílias. A gente enxerga e rotula, porque a gente está sempre transitando naquilo de está certo e está errado. E quando na nossa cabeça aquilo que a gente enxergou está errado, a gente logo rotula a pessoa. Então a pessoa está deitada, a gente começa a chamar de preguiçoso, preguiçosa, não procura saber por que a pessoa está deitada, está sentindo alguma coisa? Por que você varreu a casa e parou? Você está cansando?
O que é que está acontecendo para que esse comportamento esteja sendo adotado? Já a mentalidade de chacal, a mentalidade violenta, não. Ela julga logo. Ela sentencia logo. E aí Jesus está dizendo que se os seus olhos forem maus, aí todo o teu corpo, toda a tua vida vai estar em trevas. Ora, se a minha vida, se a vida da pessoa está em trevas, o ambiente vai estar luminoso? O ambiente vai ser um ambiente de graça? Claro que não. Essas trevas irão fluir da pessoa. E aí o que nós vamos ter na casa é um ambiente violento e um ambiente onde a graça está ausente. Mas ela prossegue dizendo o seguinte: a girafa, por sua vez, é um animal que tem um coração mais forte dos mamíferos, um coração que representa a disponibilidade afetiva e uma postura de compreender, já que ela é alta o bastante para enxergar o contexto como todo o sistema. Veja, é o coração forte. Então, a pessoa que tem um comportamento não violento, ela não julga, ela simplesmente observa, e ela busca entender qual é o sentimento que está ali predominando, tanto dela como nos outros, qual é a necessidade que não está sendo suprida, ou que está sendo suprida de maneira inadequada, e a partir daí ela faz pedido. Então, no mesmo exemplo que foi citado na mentalidade chacal, na mentalidade violenta, a girafa agiria de maneira diferente. Por exemplo, no exemplo do meu colega de trabalho, a consciência da girafa talvez fosse aquela que iria investigar os hábitos culturais do colega, que buscaria compreender quais as necessidades que estaria buscando atender para si. Ao se deitar na rede, será que estaria precisando de um descanso, pausa, relaxamento, autorregulação, manutenção de sua cultura, que lhe dá um senso de pertencimento e de conexão com suas raízes? Perceba que no diálogo não violento, o que mais prevalece são as perguntas. Por quê? Porque a pessoa que adota esse comportamento não violento não está preocupada em julgar, mas em compreender. E aí vem o texto que é o texto base para esse diálogo aqui de comunicação não violenta, que é João capítulo 8, versículo 1 a seguir. É um texto muito conhecido, mas os princípios da comunicação violenta estão aqui. Olha o que o texto diz. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao redor, e ele se assentou a ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se e novamente continuou a escrever no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus se pôs em pé e perguntou-lhe, olha, pergunta: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: nem eu. Eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Então, nem um pouco preocupados com a mulher, com a família dela. Não tem preocupação aqui com o ser humano. Não tem preocupação aqui com a necessidade dela. Não tem preocupação com nada. Preocupação é uma só. Praticar a comunicação violenta, é ter do que acusar Jesus, é ter um álibi para colocar Jesus diante do tribunal. Eles pegam a mulher e dizem: Senhor, aí ó, essa mulher é adúltera,
essa mulher transgride a lei, essa mulher merece morrer. Mentalidade de chacal. Está ali já sentenciando a pessoa. E Jesus simplesmente mantém a postura e continua escrevendo, sem julgar nem a mulher e nem os mestres da lei. Percebe aqui? Da parte de Jesus não há julgamento nem para aquela mulher que estava ali em flagrante, né, sendo denunciada, nem para aqueles que estavam ali para pegar Jesus no flagra, para ter o que acusar. Jesus não usa a linguagem violenta. Aí ele diz, tá bom, vamos apedrejar, tá certo. Só que a gente vai começar da seguinte forma: quem não tem pecado, atira primeiro. Notem que Jesus não chamou aqueles homens de hipócritas, Jesus não chamou aqueles homens de miséria, Jesus não sentenciou aqueles homens. Ele apenas disse, bom, tá, então vamos começar por aqueles que são limpos, por aqueles que não têm pecado. E o texto diz que cada um pega e vai saindo, começando dos mais velhos para os mais novos. Percebe aqui? O método da comunicação não violenta, o método do chacal é o seguinte, é o perde e ganha. Então, a pessoa julga, a pessoa sentencia, a pessoa fica por cima, devora, humilha. O método da girafa, a comunicação não violenta, a metodologia é ganha-ganha. Todos ganham. Observe. Jesus ganhou porque ele não foi pego, ele não deu ocasião para aqueles homens o acusarem. A mulher ganhou porque ela não foi apedrejada. Ela teve a oportunidade de repensar a vida, de refazer a vida. Os mestres da lei ganharam, porque eles tiveram a oportunidade agora de refletir sobre suas vidas e de refazer os próprios caminhos. Veja que ninguém perdeu. Ninguém perdeu. A comunicação não violenta, quando exercida no ambiente familiar ou em qualquer outro ambiente, é o método ganha-ganha. Ninguém perde com a comunicação não violenta. Porque a observação sem julgamento, porque a observação dos sentimentos, a observação da necessidade e o pedido para que a necessidade seja suprida e o sentimento possa ser normalizado, caso ele esteja desestabilizado. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo de aumento de violência doméstica, nós queremos conclamar, queremos convidar você a mudar a abordagem, a mudar a forma de se relacionar com você mesmo e com os outros. Por que os conflitos não acabam? Porque nós transitamos entre a situação, o pensamento e o sentimento. Aí as circunstâncias acontecem, aí a gente transita entre sentir e pensar. Por que isso aconteceu? Aí fica com raiva. Aí a raiva alimenta outro sentimento, e o sentimento alimenta outros pensamentos. E a vida gira em torno disso. Mas a comunicação não violenta faz ainda um convite para descer mais um degrau. Por que eu estou sentindo isso? Qual foi a necessidade que não foi suprida, que está gerando esse sentimento em mim? Então, a comunicação não violenta nos convida a descer um pouco mais, a aprofundar um pouco mais a nossa observação e ir para aquilo que estamos sentindo ou aquilo que o outro está sentindo, qual é a necessidade que o outro tem, que não está sendo suprida, que está gerando todo esse sentimento ruim, de raiva, de ódio, de tudo isso. Então, aqui está o início dessa temática, né? Ela é muito ampla, e agora a gente quer ouvir você. A gente quer ouvir as suas perguntas, as suas considerações. Se você discorda, você coloca. Se você concorda, você coloca. Se você tem dúvidas, você pergunta, porque agora é a sua vez de interagir conosco. Comunicação não violenta. Observação, sentimento, necessidade e pedido. Que a nossa vida gira em torno disso, que a nossa família gira em torno disso, e não no julgamento, e não na sentença, e não na agressão, e não nesse certo e errado, e não no perde e ganha, mas no ganha-ganha, na relação em que todos ganham, porque todos crescem.
Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Agora a gente está esperando as suas perguntas para que a gente possa continuar a nossa interação. Ok. Gabriel, a gente pode fazer... Gabriel é quem está por trás da câmera, né? E hoje a gente tem mais uma pessoa que pode nos ajudar aí nessa questão. A fim de dinamizar essa questão das perguntas, eu quero chamar a irmã Nilda. Nilda fica com as perguntas que estão no WhatsApp da igreja e Gabriel vai administrar as perguntas que estão no nosso canal do YouTube. Nilda, chega para cá, eu digo, se aproxima do microfone aí e vai trazendo as perguntas para a gente, a fim de que a gente possa interagir com os nossos irmãos e irmãs que estão conectados e conectadas conosco. Alguma pergunta por aí, Gabriel? Tem sim. Ok. Pergunta da Angélica. Qual a melhor maneira de tratar uma pessoa que te trata com indiferença por ter um julgamento errado sobre você e ela não te dá espaço para você mostrar que não é o que ela pensa? Deu para entender? Oi? Uma excelente pergunta, quero parabenizar a Angélica por ela. O Alex começa respondendo a mesma. E eu gostaria de dizer a você que tem um pouco de paciência, que talvez, porque é uma temática muito especial, talvez a gente estique um pouco mais para dar atenção a vocês e para que a interação possa nos possibilitar a esclarecer melhor a temática, né, tendo em vista que é um tema que as pessoas não estão muito acostumadas. Então, Alex começa respondendo essa pergunta. Logo no início da minha fala, eu falei que a comunicação não violenta, ela demonstra... Seu microfone está desligado, eu acho. Logo no início da minha fala, eu expressei que a comunicação não violenta, ela demonstra a sua maturidade psicológica, né? Mostra que você está um pouco elevado na sua maturidade, né? Então, tanto no campo das emoções como comunicação. Então, se essa pessoa, o primeiro ponto é você tentar se aproximar e mostrar a essa pessoa quem realmente você é. E aí a gente começa aplicando, por exemplo, a primeira etapa, né? Que justamente você, após sua observação, você pode utilizar de perguntas, né? O porquê de tal comportamento, né? E a partir daí expressar o seu sentimento, expressar justamente isso, que você não teve a oportunidade de mostrar quem realmente você é. E demonstrar os seus sentimentos, é claro. E a partir daí você pode convidá-lo a se unir a você, a experimentar, né? Afinal, se você nunca tomou um copo de café, você não vai saber se é bom ou não, se ele está amargo, se está doce, né? É preciso experimentar, é preciso dar oportunidade. E aí, às vezes, você pode optar por duas questões, né? A primeira é se agarrar isso como uma crítica e atacar, e a outra é possibilitar que nasça uma nova experiência a partir desse fato, né? Eu gostaria de acrescentar aí também, Léo já colocou muito bem, mas é que o princípio da comunicação não violenta é o princípio de fazer perguntas, e aí, eu acho que uma das perguntas que vão te ajudar a administrar isso é: por que eu estou me sentindo incomodada por causa do comportamento da outra pessoa? Que necessidade há em mim que não está sendo suprida, que está gerando esse incômodo em mim? Entende? A comunicação não violenta nos convida a olhar para dentro antes de olhar para fora. Então, você está observando que a pessoa está fazendo esse julgamento, que está tendo esse comportamento inadequado em relação a você. Então, você observou isso? Que sentimento se tem gerado em você? Poxa, eu estou entristecido, eu estou decepcionado, então, não sei qual sentimento está gerando em você. E, a partir da constatação do sentimento, você faz uma pergunta para você e não para ela. A primeira pergunta é: por que há esse sentimento em mim? Que necessidade há em mim que não está sendo suprida? E aí,
o princípio da comunicação não violenta também te ajuda a lidar com a situação externa da seguinte forma: não olhar para essa pessoa e sentenciá-la, como a Alex colocou. Essa é uma pessoa ignorante, pessoa bruta, mas o que será que experiência tão dolorosa essa pessoa está vivendo que não está transmitindo graça? O que é que tem levado essa pessoa, que com certeza não sou eu, mas que experiência de vida ela tem vivido que tem gerado essa pessoa tão amarga? Então veja que você faz perguntas, você não julga a pessoa, faz perguntas para si, faz perguntas para a situação e vai convivendo, não é? E aí, de você não parte a ação do chacal, a mentalidade de chacal, que é olhar, que é sentenciar, que é também partir para a briga. Mas, peraí, eu preciso me observar, e quais são as minhas necessidades que não estão sendo supridas, e será que eu preciso mesmo que essa pessoa me reconheça? Será que para o meu trabalho ser desenvolvido de maneira adequada, eu preciso do reconhecimento dessa pessoa? Ou eu posso fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, vivendo tranquilamente, debaixo da consciência de que eu tenho feito o meu melhor, de que o meu trabalho, eu estou fazendo aquilo que fui chamado para fazer e estou fazendo da melhor maneira? Percebam que a comunicação não violenta é a arte de fazer perguntas, e fazer perguntas para si, e fazer perguntas para os outros, é observar sem julgar, sem sentenciar. Vai. Agora, se você sabe que você feriu, você sabe o motivo da indiferença, então é preciso acelerar, né, o seu processo de conversar com a pessoa, entender como é que o seu comportamento afetou a outra pessoa. Há uma pergunta, não sei se a gente respondeu, caso não, você pode fazer outra pergunta. Eu quero mandar aqui, tem uma pergunta do Jorge de Caboto. Jorge, um forte abraço aos irmãos de Caboto. A pergunta vai para Cleonide, ele colocou aqui: a leitura ótica é capaz de definir à primeira vista o caráter da pessoa quanto à comunicação violenta? A leitura ótica... Eu acho que existe um conjunto, né, de outras ações que você vai precisar associar, né, para descobrir isso. Inclusive, os psicólogos eles fazem testes psicológicos, onde esses testes não somente são escritos, como também em termos comportamentais. Aproxima bastante. Tem testes em que a pessoa realmente encontra muitas respostas. Mas quando você trata de ser humano, você não pode fechar em 100%, não. Vai ter que agregar outras informações. Vamos lá, nós aguardamos a sua pergunta. Vem, interage aqui conosco. Tem alguma pergunta aí, Gabriel? Por enquanto não, ainda não. Ok. YouTube, não. Então, deixa eu caminhar aqui com o Cléo nessa direção. Jorge, observe a sua pergunta. A leitura ótica é capaz de definir, à primeira vista, o caráter da pessoa quanto à comunicação não violenta? Percebe que a sua pergunta aí já tem o objetivo do julgar? Aí viu, à primeira vista, não. A comunicação não violenta nos convida a caminhar antes do julgar, não é? Então, você viu, faz perguntas. Por que o comportamento é assim? Qual necessidade não está sendo suprida? E se dá para conversar com a pessoa, eu observo que há esse tipo de comportamento em você. Você observa também, mas nunca partir do julgamento, mas da observação, sabe? Nunca ter pressa, não é? Essa linguagem essa intenção de já querer sentenciar, de querer rotular, não é? Essa questão do perde e ganha, do certo ou errado, rotular. A mulher adúltera, a mulher que foi pega em flagrante aqui, o comportamento era inadequado, Jesus sabia que era. Jesus sabia que era. Aqueles homens sabiam que era. Então, mas observe a forma de tratar dos homens com violência e de Jesus.
não é, que possibilita aquela mulher, sem julgamento, sem sentenciar aquela mulher, possibilita aquela mulher recomeçar, possibilita os fariseus recomeçarem, repensarem a vida, não é? Sim, Cleo também quer continuar aqui nessa questão. Gabriel, assim que tiver perguntas, ele sinaliza para a gente, para que a gente possa... E ainda percebendo a chegada daquela mulher, diante de tudo aquilo que ela vinha trazendo de dores, a Bíblia diz que Jesus, ele começa a escrever, quer dizer, ele se põe embaixo. E quando ele vai se dirigir para aquela mulher, a mulher está de pé. E Jesus está... Muito bem observado. Ele está lá, inclinado. Então, assim, um dos maiores problemas da gente, se eu não posso dizer que é o principal, está intimamente relacionado com os afetos. Então, eu acredito piamente que quando Jesus se abaixa e ele começa a escrever, ele estava dando a oportunidade daquela mulher se colocar na vida de pé. E aí Jesus vai dizer, alguma coisa pode ser feita por você. Você pode começar passos novos. E, normalmente, quando a gente vai cuidar de alguém que está machucado, a gente está numa posição de superioridade e aquela pessoa está lá embaixo. Então, o caminho é esse caminho que Jesus utilizou. Muito bem. Tem mais perguntas aí, Gabriel? Isso. Pergunta da Suane dos Anjos. Quando alguém me julga de forma errada, será que não estou agindo de maneira a transparecer isso sem perceber? Observe que o método da comunicação não violenta já está aí, que é o método de fazer perguntas. Olha o que acontece, olha como a pergunta é colocada. Se alguém me julga por algo errado que eu estou fazendo, é isso? Isso. Será que eu, de fato, não estou dando motivos para isso? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para dentro. Então, o caminho está certo. Opa, eu preciso me observar. Que comportamento eu estou adotando que está gerando esse tipo de reação no outro? E esse comportamento que eu estou adotando, qual é a necessidade que há em mim que não está sendo suprida, que está me levando a adotar esse comportamento? Percebe a forma de dialogar da comunicação não violenta? Alex colocou alguns exemplos aqui em casa, e aí a comida é feita e a pessoa, mas a comida está ruim, a comida é isso, a comida é aquilo. Peraí. Que necessidade não está sendo suprida que está levando você a reclamar da comida? Será que é a comida pela comida ou é alguma outra coisa que está por trás? É uma questão fácil? Não, porque nós fomos educados dentro de um ambiente violento, de um ambiente de sentenciamento. Basta você lembrar de quando você era criança, que tinha que lidar com essas questões da indisposição, o quanto você era rotulado de preguiçoso, de alguém que não queria saber, não queria nada com a vida, nada com a hora do Brasil. Não é assim dentro de casa? A gente sentencia, o lugar onde mais a gente é sentenciado é dentro de casa. Não é? Então, a gente é criado nesse ambiente violento. Então, a arte, Suane, é a arte de fazer perguntas para si e para os outros. Ok. Eu queria só discutir uma questão que é muito comentada nos livros de autoajuda, que é a questão da lei da atração. Eu sei que lá eles dão um encaminhamento como se fosse uma fórmula. Mas eu acredito que algumas coisas, do modo como o outro nos vê, está intimamente relacionado também com o modo como a gente se porta na vida. Existem determinados comportamentos nossos que está internamente o desejo de passar uma ideia de que eu sou daquele modo, né? Então, existe a leitura inadequada a meu respeito, por exemplo, e existe também essa lei interna que eu me comporto de determinada forma, que gera também um julgamento social, né? Tem coisas que eu faço que faz com que as pessoas me conceituem de determinado modo, ainda que eu não queira conscientemente. Mas é preciso também fazer uma investigação sempre
Não é você, mas todos nós. O que é que eu estou transmitindo para o outro com um comportamento contínuo? A pergunta de Eduardo aqui no WhatsApp. Eu chamei a Nilda aqui mas até agora a Nilda não veio. Então, deixa eu fazer aqui a pergunta do Eduardo para vocês dois. Há pessoas que estão com a sensibilidade tão aflorada que simples colocações podem machucá-las. Como lidar com isso? Como eu falei no início, estamos vivendo tempos, né, difíceis. Tempos em que o estresse está batendo a porta aí a todo tempo, né, devido a N fatores que já citei anteriormente. Mas, ligado a isso, nós podemos observar que há uma vivência, há uma história, né, há um passado dessa pessoa, né, há uma construção familiar, sócio-histórica, em que pode ter levado essa pessoa a não lidar bem consigo mesmo, a canalizar essas emoções de maneira errônea para o outro, para o próximo. Então, a maneira é justamente você começar a praticar, né, essas 4 etapas. É você observar mais. Às vezes, um momento não é o ideal para você ponderar algumas questões, aquilo que você observou, esperar um pouco mais para um melhor momento. Isso não quer dizer que vai ser de imediato, que você vai... Aconteceu algo ali, a pessoa explodiu e eu necessito, se der naquele momento, faça. Mas se não for, esquive um pouco, espere para um outro momento, né, para vocês conversarem melhor, pontuar as suas observações, perguntar, mostrar como você se sentiu e aí sim fazer o seu pedido. Eu não sei se o que Eduardo trouxe é um perfil, né, ou se é circunstancialmente. Porque se uma pessoa ela tem um perfil inflamado, qualquer coisa faz murchar aquela pessoa. Então, assim, o primeiro encaminhamento, né, que precisa ser dado é que essa pessoa precisa de ajuda. Porque há em todos nós uma criança. Não importa se você está com 50 anos, 60 ou 70. Todos nós temos dentro de si uma criança. Então, eu preciso lidar com essa criança, eu sou responsável pela criança que me habita. Então, quando a criança está lá no bebê, ela é bebê e está lá no berço, ela chora, ela esperneia, às vezes dá a sensação de que a criança, alguém está matando ela. Aí a mãe vai lá, verifica se ela está molhada, se está alimentada, se tem algum bichinho lá no berço. E aí, percebendo que ela está nas condições normais, às vezes ela acolhe e às vezes ela deixa ela no berço. A mesma coisa se dá quando nós nos tornamos adultos. Se você não cuidar da sua criança interior, você vai passar pela vida achando que alguém vai ter que trazer você para o prumo, equilibrar você o tempo todo. Alguém vai ter que chegar, igual quando você era criança, e traz você para o colo, supre todas as suas necessidades. E a vida adulta pede que você seja capaz de gerenciar as suas necessidades. Então, se aquela pessoa ela está passando muito mais tempo na vida como criança que precisa ser assistida, acalmada, essa pessoa precisa de ajuda. Porque ela não somente fará para si mesmo um monte de sofrimento, como vai causar também a quem está à sua volta. Tem perguntas aí? Tem? Okay. Aqui tem. A irmã Elza pergunta. Tem pergunta aí, Gabriel? No YouTube? Para Sim. você? Aqui não tem, não. Ok. YouTube, não. Tem tem só dia. comentário só do Alex, que você quiser que eu leia. Tem um comentário aqui dele. Sim. Um grande problema é quando a pessoa... Alex Santos Ferreira. Um grande problema é quando a pessoa quer ter razão em vez de resolver o problema do relacionamento com o outro. Só um comentário dele. Tá. Sim, por favor, vá. Faz parte esse comentário, tem sido muito falado ultimamente. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Esse clichê funciona
temporariamente. Mas esse clichê aí não se mantém no longo do período. Então, assim, aquilo que está errado, ela precisa ser pontuada. E aquilo que as suas emoções estão em evidência em relação àquele comportamento também precisa ser colocado. Porque quanto mais tempo você engole o seu sentimento e engole uma coisa errada como se fosse certa, você está mandando para outra pessoa a seguinte mensagem: pode continuar agindo dessa maneira, porque quando chegar aqui eu ressignifico. Então, assim, ao mesmo tempo que essa frase é uma coisa bonita, é uma coisa perigosa. Como é que eu vou me mantendo sendo feliz e sendo o tempo todo ferido, e eu me transformando e sendo feliz e sendo feliz? Então, assim, eu preciso construir um caminho para lidar com as minhas emoções e o outro precisa saber o impacto daquilo que a pessoa construiu em você internamente. Caso contrário, uma hora isso vai estourar. É aí que entra o processo da comunicação não violenta, que é como é que a pessoa lida com isso sem gerar o ambiente violento. Porque é preciso resolver, não é? Não vai, em algum momento vai estourar isso, não é? Então, como é que eu resolvo isso sem gerar esse ambiente violento, sem gerar mais violência ainda, tendo visto que a violência já está aí, não é? Tem pessoas que querem ter razão o tempo todo. Peraí, que necessidade essa pessoa tem que não está sendo suprida, que ela quer ter razão o tempo todo? E que necessidade eu tenho que não está sendo suprida, que eu também quero ter razão o tempo todo? Faz perguntas. Não julgue diretamente. Faça perguntas primeiro e busque verificar quais são os sentimentos que estão predominando e por que eles estão ali. E, a partir daí, descobrida a necessidade, faça pedidos. Mostre para a pessoa o quanto isso machuca e faz pedido. Se comunica direito. Ao invés de partir para a arena, né? Duas hienas brigando, julgando, sentenciando, machucando, humilhando. Não. Observa. Observa o sentimento. Vê qual é a necessidade que está aí na lacuna. Que lacuna é essa que não foi preenchida? E busca preencher. Ok. Vai lá e tem mais perguntas aí para a gente. Mais duas. Tem mais duas. Aqui também tem uma da irmã Elza. E uma outra coisa também que eu sempre destaco na minha fala é que é preciso gerar consequência para outra pessoa. Nós não podemos o tempo todo estar poupando a outra pessoa da consequência. Porque se eu elaboro tudo dentro de mim, se eu organizo tudo para que a paz se estabeleça a qualquer custo, não, eu não quero conflito. Não, eu não quero ficar falando como eu me sinto. Eu quero ter paz. Aí você gerencia tudo dentro de você. Aí seu coração para. Aí a doença aparece. E sabe de uma coisa? O outro vai ficar saudável. Ela vai ficar saudável por quê? Porque você escolheu carregar tudo. Então, assim, no momento em que eu pergunto, no momento em que eu estabeleço um pedido, eu digo para você como isso me afeta profundamente. Você decide permanecer no lugar que você está, agindo do jeito que você quer, assim, entendendo perfeitamente o que você está fazendo. Agora eu preciso gerar consequência para você. Eu preciso criar um mecanismo para que eu possa me proteger as minhas emoções, para eu não infartar. Porque se eu encaminho na vida o outro desse modo, eu estou criando um caminho de adoecimento interno. E o ideal não é esse. O ideal é que o outro esteja saudável e eu também esteja saudável nesse processo. Ok. Perguntas aí. Tem uma pergunta da irmã Elza que ela já fez há algum tempo. Eu vou colocar aqui, depois coloco as outras. No WhatsApp? Sim. Ah, tá. Pode ser. A irmã Elza pergunta, Cléo e Alex, bom dia, graça e paz. Como explicar uma pessoa que foi amada pelos pais e se tornar uma pessoa amarga?
Ok, pergunta difícil, né? Então, comumente, né, quando algo dá errado, entre parênteses, né, o errado, na concepção dos pais, ou quando esse filho ele sai daquele padrão que era esperado pelos pais, normalmente a pergunta, né, onde foi que eu errei, né? É bem complexo, né, a gente definir e avaliar a personalidade de uma pessoa. Então, por isso que eu falei que era complexa a pergunta, né, para a gente responder assim. Mas faz-se necessário, né, avaliar, né, isso numa psicoterapia, é necessário um acompanhamento para identificar quais os fatores que levaram esse filho a se comportar dessa maneira. Ou então, o que é que, na realidade, ele quer expressar com determinado comportamento, o comportamento amargo, né? O que é que, na realidade, ele quer dizer para os pais ou para a sociedade. Então, isso requer um trabalho mais complexo, mais dedicado, né, numa psicoterapia, para aí definir essas questões. A questão amar, né? Eu costumo, quando falo para os pais, né, sobre a criação de filhos, que a gente precisa treinar resistência às frustrações dos nossos filhos. Treinar a questão da resiliência também, né? Para que ele saiba superar. Então, o amor, às vezes, o amor não é você dar tudo o que o filho quer. O amor não é você fazer o que o filho quer, o que você acha que é o melhor para ele. Mas sim você limitar também, em muitos momentos, né? E a partir daí você vai treinando esse filho a lidar no futuro com isso. Mas é preciso identificar, né? O que é que ele quer com esse comportamento, né? Essa amargura, o que é que ele quer dizer, o que é que ele quer expressar e que não conseguiu. E o outro aspecto, né, que eu não sei exatamente a idade, né? Mas, em condições normais, se a pessoa é adulta, ela precisa se tornar responsável pelo tipo de pessoa que ela se constitui no mundo. Então, todo pai, toda mãe, ela tem a sensação de que está fazendo uma conta matemática, que 2 mais 2 vai dar X resultado. Mas, uma vez que você pariu e foi lançada essa pessoa no mundo, você tem uma etapa para caminhar com aquela pessoa e oferecer recursos de alimentação física, de emocional e blá, blá, blá. Mas existe uma idade que aquela pessoa precisa responder em relação à sua própria existência. Então, tanto os pais precisam entender o lugar de pais na vida de um filho, como o filho precisa entender o lugar dos pais na sua vida. Então, se o pai ou a mãe assume a responsabilidade de que meu filho é assim, o que foi que faltou em mim, então você está trazendo a existência de uma outra pessoa para você. Então é preciso devolver para essa pessoa, se ela é adulta, o controle da existência dela. Tudo bem, eu falhei como pai em alguma coisa, seu pai falhou também como pai, sim, e agora? Você vai fazer o quê da sua vida? Porque você já é adulto. Você vai ter que dar conta da sua existência. Então, os pais eles precisam devolver para os filhos a existência deles e não trazer para si. Porque aí você está voltando para o berço. E Cléo trouxe um ponto importante aí, né? Que é a questão do filho adulto, né? Ele precisa ser responsável pelas escolhas que ele fez. Em determinado momento da vida, né, há aquela transição tanto para os pais que precisam vivenciar o luto, né, de permitir que aquele filho ele voe com suas próprias asas, né, que ele assuma as suas responsabilidades e, assumindo essa responsabilidade, ele normalmente ele fez escolhas no decorrer de sua vida e ele precisa ser responsável por suas escolhas. Para fechar só essa pergunta, é preciso elaborar dentro de cada mãe essa frustração de não poder controlar a vida da outra pessoa. É preciso elaborar isso, porque a vida da outra pessoa, mesmo que você tenha parido, pertence a ela. Então, elabora esse negócio rápido, enquanto é tempo. Olha a comunicação não violenta e a interação. Aí a mãe pergunta, que necessidade há em mim
que não está sendo suprida, que eu estou tentando controlar a vida de meu filho que já é adulto. Perceberam aí como é o processo? É bem especial. Gabriel, nós temos ainda perguntas, manda para cá. Ok. Pergunta da Luciana Andrade, de Salvador. Quando percebemos no momento da comunicação que não temos condição de responder sem violência, o melhor é ficar calado? Tem algum exercício que podemos fazer para evitar? Microfone. Eu acredito que nós nunca devemos ficar calados. Agora, você vai ficar calado temporariamente. Porque se o outro está muito irritado, não vai adiantar você falar. Porque você não vai ser ouvido, né? O momento certo de falar, cara. Agora, você vai precisar encontrar o momento adequado para você expor sentimentos, expor expectativa e trabalhar como você gostaria de ser tratado. Agora, silenciar, não. Aí você está decretando o seu adoecimento psíquico e físico. Eu preciso encontrar um horário, um momento, para que essa pessoa receba o confronto do comportamento dela em relação a mim. Agora, isso não significa que a pessoa vai mudar, porque eu não sou responsável pela outra pessoa, eu não tenho poder de mudar o outro, eu não tenho poder de mudar o outro, mas eu tenho o poder de me proteger, de criar uma estratégia para que aquilo que o outro está fazendo, que está me adoecendo, esse processo comece a reduzir até o ponto zero. Tem mais uma ainda. Mas que necessidade há que não está sendo suprida, que é preciso responder com violência? Por que que a violência tem que ter o seu momento? Será que ela precisa ter? Deixa eu dar um exemplo aqui. Os pais perceberam que o filho só assistia televisão plantando bananeira. E aí, toda vez era um estresse, porque o menino é traquino, o menino é isso, o menino é aquilo outro, o menino é aquilo outro. E algumas vezes a palmada rolou no menino, por assistir televisão daquela forma perigosa. Até que a mãe começou a observar que quando o menino assistia a televisão sentado, os olhos ficavam trocados, como se ele estivesse zarolho. Aí ela percebeu que não era uma brincadeira dele, porque ele fazia isso quando estava sozinho. Observou mais um pouco e compartilhou com o pai. E quando foi ver, o menino tinha um desvio no olho, que graças a Deus começou a tratar cedo, está sendo tratado e está superando isso. A linguagem do chacal diria o seguinte: a mentalidade chacal agiria da seguinte forma: esse menino é traquino, esse menino precisa apanhar, esse menino precisa de castigo para aprender a se comportar. Mas a mentalidade de girafa convidou esses pais a observarem os filhos. O filho ia perceber qual era a necessidade que não estava sendo suprida por meio, que estava gerando aquele comportamento. E a necessidade foi de oftalmologista. Percebe? Então, em que momento, será que nós precisamos, em algum momento, usar de violência? Então, se eu preciso usar de violência, que sentimento ou que necessidade há em mim que não está sendo suprida, que eu preciso recorrer à mentalidade de chacal? E por que eu preciso recorrer à mentalidade de chacal em algum momento e não posso recorrer sempre à mentalidade de girafa? Para tentar equacionar aquilo que, na minha visão, na minha mentalidade de chacal, tem a necessidade de ser violento. Perceba que a gente não está sentenciando, a gente está fazendo perguntas que geram reflexão, que pode direcionar a solução sem precisar do recurso da violência. Vamos lá. Mais perguntas? Tem a pergunta do Alex Santos. Uma relação com os pais que não ajuda seus filhos e não tratou dos problemas, entre aspas, mimando um pai que nunca disse não, fecha aspas, pode ser um problema para a criança no futuro? Faz aí a pergunta novamente e os nossos profissionais vão responder. Posso? Pode fazer novamente. Uma relação com os pais que não
ajuda aos seus filhos e não tratou os problemas, entre aspas, mimando um pai que não disse não, que nunca disse não, fecha aspas, pode ser um grande problema para essa criança no futuro? Deu para entender agora? Ótimo. Como eu disse, é necessário, né, os pais treinarem os filhos, prepararem os seus filhos emocionalmente, né, para a sociedade. Então, quando esse planejamento, quando houve uma falha, né, em certo ponto, ele vai ter esse déficit, mas isso também não pode se ancorar como uma justificativa para ele responder dessa maneira a esse treinamento, ou seja, a essa criação. Então, nem sempre essa pessoa que foi treinada dessa forma, né, desvirtuada, vamos dizer assim, entre aspas, ela necessita se comportar na vida adulta, né, desse modo. Em alguns casos, ele vai encontrar dificuldade para isso, mas há um momento em que ele faz escolhas e que ele tem, em certos momentos, consciência de certas escolhas que ele vai fazer, outras inconscientemente, mas ele começa a responder por isso. Eu não vou ficar o tempo todo justificando algo do presente no passado. Eu preciso olhar para o passado, né, mas de uma forma de entender e aprender com o passado, e não apenas me ancorar e trazer essa carga do passado o tempo todo para justificar as minhas ações presentes. Mais alguma pergunta? Ok, deixa eu checar o zap aqui para saber se tem mais alguma. Não tendo, a gente já caminha para o nosso final. Neuzinha, quando uma pessoa se sente ofendida por uma palavra dita que não teve a intenção de machucar o outro, o melhor seria que a pessoa que se sentiu ofendida comunicar ao outro, para se criar mecanismo de relacionamentos mais saudáveis. Penso assim, ela não fez uma pergunta, ela fez um comentário. Obrigado, Neuzinha, por participar. Deus continue abençoando a sua vida. E tá certo, é isso mesmo. É isso mesmo. Muito bem. Mais alguma pergunta? Bom, então a gente caminha para o final da nossa escola bíblica e a gente quer agradecer muito a você que interagiu conosco, muito que esteve aí participando desse momento de edificação. É uma temática muito, muito difícil de ser tratada, porque, como eu disse no início, a gente é criado num ambiente violento, de linguagem violenta, não necessariamente de violência física, mas de linguagem violenta, de linguagem que sentencia, que julga o tempo todo, e se desvencilhar desse tipo de ambiente, desse tipo de linguagem, desse tipo de comunicação é difícil, mas todos nós precisamos fazer um esforço para que a nossa casa, para que a partir da nossa casa, a gente tenha a gente aprenda a lidar melhor com as circunstâncias, mas mais que isso, consigo mesmo. E a comunicação não violenta é um caminho para lidar com isso, para lidar consigo, com as suas frustrações, com os seus sentimentos, com as suas necessidades, como também lidar com os outros em seus sentimentos, em suas frustrações, em suas necessidades, de uma forma não violenta. Então, a gente espera ter contribuído de alguma forma para que o ambiente doméstico continue sendo um ambiente onde a graça flua. A gente continua desafiando você a construir, a não desistir de construir o seu lar, de fazer com que o seu lar venha vivenciar esse ambiente de graça, esse ambiente de paz, esse ambiente de comunhão, sobretudo nesse tempo de pandemia, nesse tempo difícil e de muita apreensão. É um desafio para todos nós e todos nós devemos participar dessa construção. Quero convidar você para logo mais às 17 horas. É um convite muito especial, que é para você, mas especialmente para o seu filho, para a sua filha, para a sua criança.
Nós teremos às 17 horas nosso culto infantil, que um sonho, a gente aqui de forma muito embrionária está organizando, e o primeiro culto vai ser celebrado agora, né, às 17 horas. Então, conecta aí você, sua criança, para que elas também possam ser ministradas pela palavra do Senhor, para que elas também possam ser edificadas, possam cultuar ao Senhor na linguagem delas, às 17 horas. E às 18 horas aí, toda a família, as crianças, os pais, os avós, os tios, compartilha com todo mundo, porque nós estaremos também celebrando ao Senhor com muita alegria. Permaneceremos com a nossa temática, Meu Lar, um ambiente de graça. O pastor Silas vai ministrar uma palavra muito especial ao nosso coração. A gente quer convidar você a se inscrever no canal, a compartilhar aí o link com outras pessoas, com o único objetivo, é de gerar esse mover de edificação, é de gerar crescimento, é de abençoar as famílias, não é? Então, compartilha com outros, com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva no canal também, porque a gente tem outras notificações, e quando elas aparecerem no canal, aí você é avisado que a comunicação está lá, e aí você é edificada com aquilo que a gente coloca lá, que esse é o objetivo. Então, permanece aí. A gente acredita que esse tempo vai passar, é um tempo difícil para todos nós, e aí a gente precisa estar muito ligado, para não perder aí de vista essa comunhão com o corpo de Cristo, com a comunidade de fé, essa comunhão uns com os outros, essa comunhão com Deus, essa comunhão com a tua igreja. Então, mantenha-se conectado. Caso haja alguma necessidade, compartilha conosco, porque a gente não tem como ligar para todo mundo o dia todo, e a vida é muito dinâmica, vai surgindo necessidades todos os dias, todas as horas. Então, entre em contato com a gente, com o Cléo, com o Alex, com a secretaria da igreja. Compartilhe a sua necessidade, para que de alguma forma a gente possa estar conectado a você e a sua necessidade. No mais, é desejar que você tenha um dia de paz, um almoço na presença do Senhor, que logo mais às 17 horas você e sua criança possam celebrar ao Senhor e se alegrar com o Senhor. Logo mais às 18 horas a família continue sendo edificada para a glória de Deus. Vamos orar agora e agradecer ao Senhor por esse nosso encontro nessa manhã. Cléo, por favor. Deus, muito obrigado por todo modo gracioso que o Senhor tem cuidado de nós e da nossa família. Pai, no nome do Senhor Jesus, receba a nossa exaltação, o nosso louvor, porque nós reconhecemos que o Senhor é santo, poderoso, fiel, e nutre por nós e por toda a humanidade um amor eterno. Então, que o Senhor permaneça, ó Pai, sendo nosso Senhor e nos guiando todos os dias da nossa vida. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigado a você que não pertence à nossa comunidade de fé, mas também esteve conectado conosco em todo esse tempo. O nosso desejo, a nossa oração é que você também tenha sido edificada pela exposição dessa manhã. Domingo que vem a gente vai expor a questão que também é muito importante. A nossa EBD terá como tema a questão financeira, a família e as finanças no tempo de pandemia. Estamos buscando aí alguns convidados especiais para estarem conosco no próximo domingo, nesse mover de edificação e de cuidado. Deus abençoe a todos e todas, e até logo mais à noite, se o Senhor assim nos permitir. Forte abraço. Tchau. Obrigado por estar conosco nesta transmissão. Obrigado por estar conosco nesta transmissão. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificação e compartilhar. Até a próxima!